Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Já deixa o seu like, isso é muito importante para o nosso trabalho, continuar sendo divulgado para mais pessoas. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês o segredinho para vocês conseguirem pegar excelentes operações, operações onde vocês vão arriscar um para poder buscar três, quatro ou até mesmo cinco vezes o seu risco. Então fica até o final para vocês conseguirem aprender. Antes da gente continuar, vai aqui na descrição, clica no link, me segue no Instagram, eu posto bastante o meu dia a dia lá, minhas operações, né, o que eu tenho feito no mercado, compartilho financeiro também. E se você tem interesse em operar ao vivo comigo, de participar da minha sala ao vivo, de entender a movimentação do preço em tempo real, o que o mercado está fazendo, se você fica com dúvida na hora de operar, se você não tem certeza do que fazer, então a minha sala ao vivo é um excelente ambiente porque ela é estritamente educacional. Eu vou mostrar toda a movimentação do preço, o que ele está fazendo, tudo enquanto ele vai se movimentando. Se você tiver interesse, é o primeiro link da descrição. Vamos lá, pessoal. Eu decidi fazer esse vídeo aqui porque alguns alunos às vezes chegam para mim e falam assim: Pô, Arthur, eu acabei não entrando nessa operação por conta de X, por conta de Y, e eu vi que você entrou nessa operação. Aí algumas pessoas até falam: às vezes eu acho que é meio que feeling, não sei o quê. Vamos então aos fatos. Eu vou mostrar uma operação e eu vou fazer o vídeo de hoje em cima dessa operação que eu peguei anteontem, tá? Terça-feira, aqui no índice. Inclusive, eu postei essa operação lá no Instagram. O que que acontece, pessoal? Quando eu vou abrir uma operação, na maioria não, 100% das vezes eu preciso ter a estrutura ao meu favor. Então, por exemplo, uma estrutura de alta, ok. Eu preciso ter pontos de parada, né, região de suporte e resistência. Eu preciso ter formação de gatilhos e eu preciso ter risco retorno, tá? Se a gente for operar, qual que é o melhor trade de todos? O top é quando você está a favor da tendência, por exemplo, o mercado está subindo, quando ele bate num suporte, quando ele deixa gatilhos lindos, né, com quase nenhum pavio superior, muito pavio inferior, e você tem um grande espaço para cima para o preço poder se trabalhar. Esse aqui é o cenário ideal. Só que esse cenário aqui, ele é muito difícil de acontecer. Ele quase não acontece dessa forma aqui, com um contexto claro, com ponto de parada, com gatilhos lindos e com um risco retorno muito positivo. Na maioria das vezes, o que acaba acontecendo? Os gatilhos eles não são tão bons, né? São candles que às vezes não mostram tanta rejeição. Ou às vezes o risco retorno não é tão bom, você tem pontos de parada tão próximo. E aí, às vezes a galera fala, pô, Arthur, mas por que que você entrou nessa operação e tal? E aí eu vou contar para vocês o segredinho que eu acabo visualizando, né? Então, o que que acontece? Eu já sei, pessoal, que a operação perfeita, ela não existe ou ela é quase impossível de existir, tá? Eu peguei uma operação na terça-feira que foi basicamente essa daqui, ó. O mercado ele faz um movimento de alta, certo? Aí ele corrige em cima de uma região de 60 minutos, essa região ela estava mais ou menos aqui. E aí, muitos alunos falaram que visualizaram essa oportunidade, só que eles não entraram, porque eles viram aqui, né, que tinha mostrado muito pavio superior. Pô, Arthur, mostrou muito pavio, e realmente mostrou. Só que por que que eu, Arthur, entrei? Inclusive, eu fiz 3 para um nessa operação. Como eu já sei que é muito difícil você ter operações assim, com tudo a favor, que eu avalio? Pô, beleza. Eu olho aqui e eu falo, ok, o gatilho não tá tão bom. Mas aí eu começo a observar. Tem contexto? Tem, precisa ter, senão não entra. Ok. Tem ponto de parada? Tem, região de 60. Ok. Tem gatilho? Tem, mas não é tão bom. Tá. Então vamos dar uma olhada no risco retorno? Beleza. Aí no risco retorno, eu até peguei essa operação na vantagem. Eu fiz aqui, ó, o meu cálculo de risco retorno, colocando meu stop técnico, e eu vi que na máxima do dia, se o mercado conseguisse ir na máxima, que eu sei que é o objetivo técnico, porque quando o mercado está numa tendência de alta e ele corrige, o objetivo é voltar para o topo. Então, diante disso, eu sei que se pelo menos o mercado buscasse a máxima, eu já conseguiria fazer duas vezes o meu risco. Então eu penso, pô, o gato não está tão bom. Aí eu avalio, qual que é o tamanho desse stop? Pô, o tamanho do stop aqui tava 160 pontos. Caramba, muito pequeno, cara. Aí eu penso, eu coloco na balança, vale a pena o risco eu correr 160 pontos e vai que o mercado ganha força e consegue pelo menos buscar o topo do dia. Pô, eu consigo 320 pontos. Pô, beleza, interessante. Pô, mas se o mercado conseguir romper a máxima, às vezes um 3 para um, arrisquei 160, busquei 470, por exemplo.
Então, eu começo a pensar onde o preço pode chegar. E para eu conseguir pegar, esse é o grande segredo, para eu conseguir pegar boas operações de bom risco-retorno, eu preciso ter espaço para o preço andar. Isso aqui que eu preciso ter. Eu preciso que, por exemplo, o ponto de parada ele esteja afastado. Não adianta nada, por exemplo, eu ter uma região de resistência aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, por exemplo. Se eu tivesse tanto de ponto de parada, pessoal, dificilmente o mercado ele vai conseguir se desenvolver, eu vou conseguir um bom risco-retorno. Inclusive, essa operação aqui eu acabei saindo com 3 para 1. E o que, que eu avaliei nesse caso aí? Primeiro, eu assumi o risco. Não tem como, porque se eu entro nessa operação e eu tomo stop, tá tranquilo. São 160 pontos de stop, cabe no meu gerenciamento. Para mim tá de boa. Só que eu pensei, bom, tá tudo a favor, menos o gatilho. E se o mercado conseguir dar o alvo técnico, que é jogar para o topo, eu já consigo no mínimo 2 para 1. Só que eu penso, não, o stop tá curto, eu vou tentar um 3 para 1. Que aí, às vezes, eu até mato o dia nessa operação. E é basicamente o que o mercado faz. Ele ganha uma força absurda aqui e ele vem me dar o meu alvo final. E aí algumas pessoas, né, até falaram, pô, Arthur, esse negócio é feeling, não sei o quê. Como é que você sabia que o mercado ia subir? Vamos lá, pessoal. Eu trabalho em cima de possibilidade. Então, como o mercado está num movimento de alta, ele está ancorando num ponto de parada, não tem como eu pensar em outra coisa a não ser que o preço vai subir. Primeiro ponto, né? E o outro ponto, eu avalio a região. Se tiver espaço, é aquele negócio, pessoal. Vale a pena o risco para mim. Ah, voltou? Beleza, tudo bem. Assumi 160 pontos. Tá, mas e se andar? Pô, se andar eu posso buscar 460, 470, 500 pontos. É esse o ponto mais crucial na hora que eu decido tomar uma operação que não está perfeita. Porque, igual eu falei para vocês, dificilmente a gente vai conseguir assumir uma operação perfeita, que é aquela que tem muito espaço para o preço trabalhar. Dificilmente. Então, eu avalio a qualidade dos gatilhos. Pô, não ficou tão bom? Se tem um contexto e o ponto de parada, eu avalio a região. Porque o que, que acontece? Às vezes, pessoal, tudo fica ruim. Tipo, você não tem um gatilho tão bom, já é um ponto negativo. Você tem um stop caro, sei lá, vamos usar o exemplo de 450 pontos stop. Pô, gatilho ruim, stop caro, e às vezes você tem, sei lá, 2 pontos de parada intermediário. O combo para você não entrar. Cara, stop caro, gatilho ruim e não tem espaço para o preço andar, aonde que tá valendo a pena esse risco? Agora, no exemplo anterior, stop barato. Beleza. Gatilho ruim, ponto negativo, mas stop barato, ponto positivo. Tem espaço para andar, outro ponto positivo. Pô, para mim, a conta faz sentido eu entrar nessa operação. E aí, justamente aonde eu decidi me posicionar nesse trade e carreguei ele até aqui em cima em 3 para 1. Então, esse, entre aspas, é o segredinho que eu começo a avaliar na hora de decidir ou não entrar numa operação. Porque no final das contas, pessoal, tudo no mercado é risco. Você é remunerado pelo seu risco ou não. Se você decide assumir uma operação, você tem que estar ciente que o preço pode voltar, óbvio. Mas aí eu olho sempre para frente. Mas e se andar? E se andar até o ponto X? Quanto que eu consigo aqui? Por exemplo, se eu tomar, eu vou perder 2 mil. Mas e se ele bater lá, eu consigo ganhar, sei lá, 4 mil, 4.500, 3.500, por exemplo? Pô, vale a pena, faz sentido para mim. Então, é aí que eu acabo entrando. A galera pergunta, é negócio de feeling. Eu não concordo muito com isso, pessoal, porque eu nunca vou abrir uma operação no meu instinto, sabe? Ah, meu instinto diz que é alto hoje. Não, não faço isso. Então, eu não considero que seja feeling. Eu considero que seja uma análise bem executada. E é isso que eu falo para vocês. Se vocês não conseguem ter essa análise bem executada, essa análise clara, é onde eu convido vocês para vir para minha sala ao vivo. Porque vocês vão ver eu fazendo isso aqui em tempo real. Pô, pessoal, o mercado está fazendo um pullback na região, tem espaço para andar, o gatilho não ficou tão bom, mas tem espaço. Ou então, pessoal, aqui não tem espaço, tem muito ponto de parada, é um risco muito grande. Então, tudo isso a pessoa consegue. E aí ela vai mudando a visualização dela do mercado. Ela consegue alinhar a leitura dela a mim. E aí eu tenho certeza que os resultados eles vão só tender a subir, né? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha sido claro. Se você gostou, fortalece no like, no seu comentário. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, hein? Valeu!